Olá, bom dia! O ND Agro desta semana está começando agora com muitas informações. Dá só uma olhada nos destaques de hoje. Produtores de leite do sul do estado se preparam para o inverno para evitar diminuir a produtividade dos animais. Selo Arte, certificado que possibilita aos produtores rurais vender produtos artesanais no país inteiro, dando ao consumidor a garantia de um alimento de qualidade. Produtores conhecem novas tecnologias para as lavouras em um evento no oeste do estado. ND Agro fala também da safra do pinhão. A estiagem que afetou algumas regiões pode estar interferindo na baixa produção. E tem muito mais. O ND Agro está só começando. E a gente começa o ND Agro de hoje falando dos preparativos para o inverno. A estação mais fria do ano começa oficialmente no próximo mês, mas os produtores de leite do sul do estado já estão se organizando. E para não haver redução na produção, agora é hora de investir no plantio de novas sementes para a pastagem. Aveia e azevém. Essas são as sementes que o produtor de Morro da Fumaça, no sul catarinense, coloca no maquinário para espalhar pela terra. A mistura é feita para ajudar na alimentação das vacas leiteiras no período do inverno. Os agricultores se preparam para ter alimentação para esses animais também nesses períodos mais frios e de dias curtos, que é a época do outono e inverno. No período de frio, a produção de leite diminui. Uma que tu tá com as vacas já em terminal de produção, né? E além da pastagem já está madura, né? Ela já está ficando velha. Então, até tu renovar essa pastagem com a do inverno, tu perde um pouco em produção, né? Não basta espalhar, pois as sementes são leves. Na prática de sobressemear, a roçadeira tem um papel fundamental para o plantio do pasto. Uma parte delas, elas ficam suspensas nas folhas, nos caules dessa vegetação da grama, e a roçadeira tem essa função de fazer elas caírem no chão e também aquela parte que é roçada, ela serve para esconder as sementes dos pássaros. A técnica é importante. O plantio dessas sementes reduz os custos de produção, que seriam bem mais altos se os animais fossem alimentados apenas com ração. Se tu tratar só na silagem, tem um custo mais alto do que a pastagem. Então a gente semeia ali a pastagem de inverno para te usar um pouco de silagem e um pouco de pastagem para te reduzir um pouco do custo, né? Ela alia um alto valor nutricional. Essas duas pastagens, elas são altamente digestíveis e tem um percentual de proteína muito bom, melhor, acima da maioria das que nós temos. Nesta propriedade é feita a tática do pastejo rotacionado, ou seja, as vacas vão trocando de piquete em piquete. E esses piquetes são divididos em tamanhos iguais durante toda a propriedade. Ela vai comer onde tu botar, naquele piquete. No caso de 2.000 metros quadrados, ela vai comer 24 horas ali. Aí no outro dia tu passa para o outro lado. Aí tu tem 31 piquetes. Até tu voltar de novo naquele ali, aquele já tá bom de novo. Entendeu? Aí tu roça ele, quando as vacas saíram, aí vem a grama nova, leva 30 dias, né? Enquanto faz toda a rotação, volta ele de novo, aí tu faz esse giro toda a vida assim, né? Vai ter sempre ter uma pastagem nova e aproveitar bem a pastagem, né? Senão elas andam muito e perde produção também. Para o extensionista da Epagri, além do animal ter melhor nutrição na alimentação, o pasto também cresce com mais facilidade e qualidade. Ela tem o seu próprio ciclo, em que ela cresce até no ponto ideal para ela ser pastoreada. Se não acontecer isso, ela começa a ficar velha e começa a entrar em senescência. O Jair também aproveita as orientações da Epagri para aprender ainda mais sobre a nutrição dos animais. Tudo para manter a produção dentro da média ou conseguir aumentar o rendimento. Hoje, as vacas produzem cerca de 25 litros de leite por dia. Então, conforme precisa, conforme está a pastagem, ele mexe na ração, né? Então, um pouco mais, um pouco menos de proteína, conforme o estágio do ano, a gente mexe na ração, né? Para o animal estar sempre equilibrado na dieta, né?
Entre todos os atrativos da Expofeme, que está sendo realizada em Xanxerê, no Oeste, está a difusão tecnológica e a evolução na pecuária leiteira e de corte, com destaque para melhoramentos genéticos dos animais. Em todos os 40 anos de história da FEME, um dos destaques do Parque Rovílio Bortoluzzi sempre foi a exposição de máquinas e implementos agrícolas. Os equipamentos, cada vez mais tecnológicos, refletem a evolução do agro e as novidades criadas para facilitar o trabalho do produtor. Um dos exemplares é este pulverizador, que nesta configuração faz muito mais do que simplesmente aplicar defensivos na lavoura. Essa máquina é uma máquina que ela pulveriza, ela faz a distribuição de sólidos como ureia e potássio e também ela faz a distribuição de sementes finas. Então ela também semeia. Então ela otimiza o custo do agricultor fazendo as três coisas em uma máquina só. Caminhando aqui pelas ruas do parque, é muito comum a gente encontrar os mais antigos e a nova geração, geralmente pais e filhos, se impressionando com tamanha tecnologia embarcada nos equipamentos. De fato, é o futuro do agronegócio, seja para grandes fazendas ou então pequenas propriedades rurais. Agricultor no estado do Paraná, seu Jair aproveitou a visita na FEME para adquirir conhecimento sobre os maquinários e não escondeu a satisfação em poder acompanhar a evolução do agronegócio. Desde trabalhar na foice, na enxada, até o cavalo, boi e depois o trator, né, que foi chegando. É muita tecnologia. É um privilégio ver isso hoje na agricultura, né? Para a minha idade, já quase não consigo mais trabalhar com uma máquina dessa. Já tem que deixar para os filhos e para os netos, né? Porque a tecnologia está demais. E as novidades não se resumem à exposição de máquinas e implementos. No pavilhão da pecuária, raças já conhecidas e animais premiados disputam entre si para saber qual genética poderá dar mais resultado para o produtor. Este bovinocultor de leite trouxe para a feira alguns exemplares de vacas holandesas. Segundo ele, frente a todas as dificuldades enfrentadas pelo setor nos últimos anos, poder expor os melhores animais do rebanho é como exibir um troféu. É um troféu e para satisfação nossa e todos os produtores de leite que vem passando por uma dificuldade muito grande, né? Essa feira, a Expofeme 2022, ela oferece uma oportunidade. Para quê? Para você mostrar a qualidade dos animais que você tem na fazenda, né? E também oferece oportunidade de conhecimento. A Expofeme está abrindo portas aí para toda a região sul do Brasil, enfim, para o pessoal ter a oportunidade de mostrar aquilo que tem de melhor na sua propriedade. Outro destaque da agropecuária é o melhoramento genético dos plantéis. É que com o passar do tempo, muitos produtores passaram a perceber que ter animais de raça pura, com melhores taxas de conversão no caso da carne e produção de leite, pode representar maiores ganhos, principalmente a médio e longo prazo. Investindo, ele vai melhorar ainda mais os índices zootécnicos da fazenda, né? Dando o máximo de condição para a genética expressar o seu potencial, vai obter com certeza mais lucratividade, né? Que hoje, com o aumento global aí dos alimentos, dessa inflação global que teve, mostra ainda mais o desafio para o produtor de leite, que ele tem que buscar o máximo de rendimento e lucratividade e às vezes a margem encolhe. Se ele não tiver um bom trabalho em cima disso, realmente não vai bater as contas, né, na sua propriedade. O assunto de hoje da série Made in Santa Catarina é o Selo Arte, um certificado que possibilita aos produtores rurais vender produtos artesanais no país inteiro. Em 2 anos, já são mais de 30 produtos certificados, desde queijos, embutidos, pescados. Para o consumidor, a garantia de um alimento de qualidade, que une história e sabor. A queijaria Família Baldo, em Rio do Sul, foi a segunda de Santa Catarina a receber o selo Arte. Aqui são produzidos 4 tipos de queijo: nata, queijo branco, manteiga e doce de leite. É uma quantidade pequena, mas a gente foca muito em qualidade e não quantidade, né? São quase 3 décadas trabalhando para alcançar a excelência na produção de alimentos. Essa é a meta da família, que trabalha junto, aperfeiçoando a receita dos queijos, trazida pela tataravó do Samuel quando veio da Itália para o Brasil. Sabor e história se misturam, resultando em um produto especial, que há 1 ano e meio conquistou o selo Arte e ganhou mercados no país inteiro. Depois do selo, ele abriu muito o mercado, porque a gente tinha só a inspeção municipal,
que ficava restrito dentro do município, e com o selo a gente pôde atender o estado todo e todo o território nacional. Como a gente está também em algumas redes de referência, é uma vitrine, né? Então todo dia aparece novas oportunidades. É isso o que o Selo Arte proporciona para os produtores rurais do estado, novas oportunidades de negócio. O selo abre as portas do país inteiro para o produto artesanal catarinense. Claro que para conquistar esse certificado é preciso cumprir uma série de requisitos. Primeiro, a agroindústria tem que estar inscrita em algum tipo de serviço de inspeção oficial, seja ele municipal, estadual ou federal. E não é o estabelecimento que recebe o selo, e sim o produto artesanal. Para ser considerado artesanal, a matéria-prima deve ser de origem conhecida. A manipulação tem que ser feita principalmente de forma manual, com pouco uso de equipamentos. Deve-se evitar o uso de aditivos ou conservantes, somente quando estritamente necessário. Além disso, o produto precisa respeitar as características culturais e tradicionais de determinada região e também as boas práticas de fabricação e agropecuárias. Ele vem para homologar uma característica a mais de qualidade e de produto diferenciado, com as características artesanais, desde o volume de produção, quantidade de pessoas envolvidas nesse processamento, a origem da matéria-prima é fundamental. Requisitos que a Duca Charcutaria Artesanal em Florianópolis cumpre à risca. O estabelecimento, que funciona desde 2017 no bairro Rio Vermelho, produz e comercializa os mais diversos produtos de origem animal, desde carnes, embutidos como salame, presunto de carne bovina, bacalhau defumado, entre outros. Tudo feito com insumos in natura, produzidos pela família, sem agrotóxicos e com todos os cuidados ambientais. Comecei fazendo isso como hobby para dar para os meus filhos, que eu não queria que eles comessem charcutaria ou produtos industrializados com excesso de conservante artificial. Então, como base, se eu estava fazendo para eles comerem, a ideia era replicar o que eu dava para os meus filhos, para os clientes, a comercialização. O local é um sucesso que só vem aumentando depois que Yuri conseguiu o Selo Arte. Os produtos agora estão em todo o Brasil. Nosso primeiro objetivo é que todos os produtos tenham o Selo Arte, que a gente possa levar toda a gama de produto para o mercado fora dos limites da ilha. A outra coisa é continuar mantendo a produção artesanal com esta característica de não utilizar produtos conservantes artificiais. Ou seja, levar um produto que também leva à saúde. Santa Catarina regularizou o Selo Arte em 2020 e desde lá já são mais de 30 produtos artesanais com certificado. Produtos que saíram das fronteiras do estado e estão nas prateleiras de mercados no Brasil inteiro. A SIDASC é o órgão que orienta, apoia e fiscaliza os produtores interessados em obter o selo. E todos ganham com o processo. Representa uma oportunidade de negócio, uma vez que ele pode ampliar aí o mercado de alguns produtos que são classificados como artesanais. Bom, para o Estado é uma oportunidade aí de ampliação do mercado, de fomento à economia, né? E com isso geração de empregos e produtos de qualidade devidamente seguros oferecidos ao consumidor. Não simplesmente dá a possibilidade de a gente comercializar, mas dá a garantia para o consumidor que ele está levando um produto que realmente é artesanal, com o aval da SIDASC, do próprio MAPA. Quem tem ido ao mercado para comprar pinhão deve ter percebido uma diferença com relação ao preço que está maior do que na safra passada. O motivo é justamente a baixa produção em municípios que sempre foram os maiores produtores da semente. No geral, grande parte dos produtores tem enfrentado os mesmos problemas, motivados por dois fatores. Diego Antunes e Arvito Concato explicam pra gente. Em plena safra do pinhão, o produtor sobe na araucária para derrubar as últimas pinhas que ainda restam nos galhos. E não é porque ele já colheu tudo. Na realidade, a produção de 2022 em vários municípios do Oeste deixou a desejar. Os meus pés de pinheiro aqui, a maioria eles dão em torno de 50 quilos, 60 por pinheiro. Esse ano 20 quilos, 30, olha, não sei se chega na... Acho que deu mais de 50% de quebra.
No geral, grande parte dos produtores tem enfrentado o mesmo problema: a quebra na safra, motivada por 2 fatores importantes: a estiagem que assolou o grande oeste do estado e também o ciclo do pinhão. Em um ano, as araucárias produzem menos para que no próximo os galhos possam estar carregados de pinhas. A informação é confirmada por esse engenheiro agrônomo, principalmente com relação ao período reprodutivo das araucárias. Existem praticamente 2 fatores. Um é que a produção normalmente é cíclica, existe 1, 2 ou 3 anos de boa produção e daí ela tende a cair. E outro, aqui para nós no oeste, pode ter sido a seca bem forte nesses últimos anos. E a araucária, a gente sabe que ela não é de um ano só, a floração, frutificação. Ela leva de 27, 28 meses até 34, 35 meses até o pinhão ficar maduro. O reflexo da baixa produção também está na beira da estrada e no supermercado. Pela falta do produto que antes era comprado de fornecedores regionais com preços mais baixos, os supermercadistas e vendedores ambulantes foram obrigados a buscar o pinhão em outros locais, como Lages, na Serra, e Palmas, no Paraná. É que nesses locais, o nível de chuva e frio adequado tem sido diferente do que nas cidades do oeste, principalmente naquelas localizadas no Parque Nacional das Araucárias. É o caso de Ponte Serrada, onde está a propriedade de seu Eloy. Esse pinhão que está amadurecendo agora não é floração, não é em função dessa última seca. Ela pode ter sido de seca do ano passado ou até do ano de 2020. Então, é bem complexa essa situação de definir exatamente o que pode ter acontecido. Observando o desenvolvimento das árvores, o produtor acredita que em 2022, a extração do pinhão deverá surpreender quem nesse ano ficou no prejuízo. As pinhas já estão tudo prontas para o ano que vem, né? Então você olha nos pinheiros, você dá para ver que a safra vai ser grande. Dia das Mães, e hoje muitos filhos têm a oportunidade de comemorar essa data tão especial ao lado de suas mães. Nós vamos conhecer agora 2 famílias de produtoras rurais. Uma é mãe de primeira viagem, a outra é aquela mãezona que curte, além dos filhos, os netos. A reportagem é de Renata Albuquerque e de Célio Gasparetto. Desde a chegada do Miguel, a vida da Kelly ganhou um novo sentido. É assim que ela se sente realizada, vivendo momentos como esses que são totalmente dedicados ao bebê que ainda tem 8 meses. E ele chegou para completar essa família que se dedica à vida no campo após 13 anos de casamento. E a Kelly lembra exatamente o momento que recebeu o pequeno nos braços. Foi um dia que foi sem dormir, a noite toda foi aquela ansiedade total. E quando ele chegou, foi uma sensação que a gente se sentiu tão leve. Sabe aquela leveza que parece que você estava assim... você ganhou o melhor prêmio do mundo. Você foi campeão aquele dia. A tua vitória chegou, sabe? E quando ele chegou assim, que a doutora que estava acompanhando levou nos nossos braços, olhar o olhinho dele, olhar a carinha dele, sabe? É de brilhar o olho, sabe? Fazer o coração transbordar, é de doer o coração da emoção que a gente viveu. Só que tem outro momento que é muito aguardado pela Kelly. É esse segundo domingo de maio, que será o primeiro dia das mães dela. Eu acho que... também não sei como descrever, sabe? Acho muito especial. Vai ser o meu primeiro com ele nos braços. Vou aproveitar cada minuto e certamente eu vou beijar e agradecer a Deus. Não me falta mais nada, sabe? Eu tenho uma família linda, amo minha família, amo onde que eu tô, o que eu faço, tô completa. Quem também se sente completa é a dona Alda Zanella. Essa é uma mãe bem mais experiente. A família formada por ela vive aqui nessa propriedade desde 1976. E em 77 veio o primeiro filho, o Gilmar. 7 anos, 7 dias e 7 horas depois chegou o Márcio. E com os filhos vieram as noras e os netos. 2 filhas e 2 netos, que é mais do que filhos. Porque a gente tem mais tempo
tinha mais tempo brincar com os netos do que a gente não dava muita atenção dos filhos, que nem agora para os netos, porque não dava tempo. Só que hoje o que mais a dona Alda tem é tempo para curtir não somente os netos, mas também os filhos. É que por aqui todo dia é Dia das Mães. Nenhum dos filhos quis sair de casa. Os dois optaram por morar com os pais. E isso faz com que essa família fique ainda mais unida. Muitos dizem que quem casa, quer sair. A nossa casa é aqui. E esse é o exemplo que eles deram de viver a família. Acho que o maior exemplo de casa seria a família, que é o que todo mundo quer. E hoje a gente está junto, dando valor pelo que a gente viu ela sofrer, para dar uma comodidade para nós. Então a gente optou por ficar e dar continuidade. Graças a Deus está dando certo. E tudo dá certo porque os laços que unem essa família têm alicerces muito profundos, construídos pela dona Alda e que já estão sendo repassados para as próximas gerações da família Zanella. É exemplo de garra, determinação, confiança. É um exemplo de mulher que batalhou. Como que ela disse, ela está feliz. E a gente está feliz por ela estar feliz também. Que não precisa esperar, todo dia é Dia das Mães. Não precisa ela esperar o dia, né? Que nem muitas têm que esperar o Dia das Mães para conseguir ver um filho que está longe, coisa assim, em vez de aqui. Ela tem que ter essa oportunidade todo dia. Eu acho que eu tenho uma família muito especial. Eu gostaria que todas as famílias tivessem um dom como eu tenho, de ter uma família unida. Em 2018, a Ipagre criou um projeto para diversificar a produção de tabaco nas lavouras aqui do estado. Mais de 2.000 famílias acabaram participando da iniciativa e hoje colhem os frutos dessa mudança. Os resultados dos anos de trabalho foram apresentados no encontro que aconteceu aqui na capital. Isaac é produtor de fumo em Angelina. A produção é o único sustento da família. Ou melhor, era, porque agora ele também tem outras culturas sendo desenvolvidas, comercializadas e gerando renda. Com o projeto Diversificações ali, a gente aumentou para ter uma renda extra, conseguir uma maior produtividade e também não depender só da cultura do tabaco, né? Assim como Isaac, outros 2.400 produtores de Santa Catarina passaram a diversificar a produção de fumo a partir de um projeto desenvolvido pela Ipagre. Se investiu muito em trabalhos com agricultura, fruticultura, gado de leite, gado de corte, entre outras oportunidades, inclusive agroindústrias. Em cada propriedade, as famílias eram atendidas por um extensionista que ajudava na elaboração de um plano de diversificação. O Darcy atendeu os produtores do sul do estado, em Grão-Pará. Por lá, a proposta de mudança foi aceita e implantada por diversas famílias. A gente fez um diagnóstico de todas as propriedades para levantar os pontos fortes, os problemas que a gente encontrava nas propriedades e os potenciais para trabalhar como uma fonte geradora de renda alternativa ao fumo. Então, em cima desse diagnóstico, nós planejamos, fizemos um plano de ação do trabalho para cada família individual. E nesse plano a gente elencou qual seria a atividade ou quais as atividades que seriam trabalhadas para substituir, né, ou para ter uma renda a mais para diversificar a cultura do tabaco. O estímulo à mudança para sistemas produtivos compatíveis com a conservação de recursos naturais trouxe resultados positivos na melhoria da qualidade ambiental das propriedades rurais, incentivando o cadastro ambiental, a preservação de nascentes e a adoção de práticas agroecológicas. Trabalhamos efetivamente com 2.279 famílias, mais da metade aumentou a renda nas propriedades, né? Então isso é fundamental. O que mantém o agricultor no campo é a renda, né? E várias outras ganhos que o agricultor teve com a nossa assistência técnica, né? E extensão rural. Como eu sempre falo, extensão rural é um processo lento e nós estamos no meio do caminho. Não é porque acabou o projeto junto com a Anaterra, nossa parceira, que a Ipagre vai deixar os agricultores de atender, continuar atendendo os agricultores. Mais de 100 extensionistas trabalharam neste projeto, dando suporte às famílias. A região sul é a maior produtora de tabaco do país, sendo Santa Catarina um dos estados que mais aposta no cultivo do fumo. A nossa região, que é o litoral sul de Santa Catarina,
ela tem uma aptidão muito grande para a pecuária. Então a principal fonte de renda e diversificador do tabaco é a bovinocultura leiteira. E muitas das famílias já desenvolvem essa atividade, a gente pode aprofundar um pouco o trabalho em cima para consolidar cada vez mais essa cadeia, mas também a gente teve muitas famílias que têm pecuária na propriedade para subsistência, um gado de corte, uma vaquinha aí para tirar o leite, e que a gente plantou uma semente de intensificar essa atividade para que possa ir também colaborando como uma fonte de renda para as famílias, né, para vender o excedente. E ter a médio e longo prazo uma atividade para diversificar o tabaco. No evento que aconteceu em Florianópolis, produtores que participaram do projeto estiveram reunidos para trocar informações sobre a diversificação do tabaco, pois a ideia é continuar a desenvolver ações e mudanças nas propriedades que foram atendidas ao longo dos últimos anos. O estado de Santa Catarina tem pequena área, né? 1,1% do território nacional, e é o 6º produtor de alimentos desse país, né? E é baseado em extensão rural e assistência técnica, que a IPAGRE ajuda os nossos produtores rurais. Daqui 2 meses deve sair aqui de Santa Catarina a primeira remessa de carne suína com destino ao Canadá. O estado é o único do país autorizado a exportar para o Canadá por causa do status sanitário do rebanho. A ação liderada pela Associação Brasileira de Proteína Animal e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos aconteceu no final do mês de abril em uma feira de alimentos no Canadá. Nos 3 dias do evento, já foram gerados quase 2 milhões de dólares em negócios envolvendo a exportação de carne suína catarinense. Mas a projeção para os próximos 12 meses é ainda maior. A negociação com o Canadá é muito importante para o estado de Santa Catarina porque abre mais uma fronteira de um mercado que é muito bom. É um mercado que é potencialmente um mercado que paga melhor do que outros mercados. É um mercado que nós denominamos como premium, né? E é um mercado que pode nos trazer aí alguma pulverização daquele material que a gente exporta, às vezes, para um único mercado. De acordo com as perspectivas que nós temos visto aí, devem trazer no próximo ano ou ao longo de um ano aí um volume de 25 milhões de dólares em exportação para o estado de Santa Catarina. Atualmente, o Canadá é o 7º maior produtor mundial de carne suína. A produção catarinense vai servir como complemento à produção local. Nós temos alguns cortes que nós fazemos aqui que não são feitos em outros lugares. Isso é fundamental, nós conseguimos colocar esse produto com excelência num mercado que é grande consumidor, consome muito mais do que o mercado brasileiro na média per capita. Nós temos a perspectiva de conseguirmos uma boa fatia daquele mercado para pulverizarmos ainda mais esse número de mercados que nós já exportamos. Nós já exportamos para mais de 150 países. A previsão é de que nos próximos 2 meses a primeira remessa do produto já seja enviada ao país. Para o presidente do Sindicarne, Santa Catarina está fazendo valer o título de maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. E o mais importante, está criando a possibilidade de abrir novos mercados. A gente conseguiu cumprir as etapas burocráticas de todo o processo, agora precisa acontecer para mexer o ponteiro e acontecer negócio. Acontecendo o negócio, consolidando a participação no Canadá, vamos para cima de abrir mercado mexicano, vamos para cima de abrir mercados na África do Sul, na África continental, enfim, começar a abrir novos mercados, porque a gente tem condições de produzir e de entregar para esses países numa condição única no mundo pela nossa questão sanitária, pela qualidade que produzimos e pela nossa competitividade. No ano passado, as agroindústrias instaladas no estado embarcaram 578 mil toneladas de carne suína para 67 países. É cerca de 51% do total das exportações desse produto do Brasil. Agora, Santa Catarina é o único estado brasileiro autorizado a exportar carne suína para o Canadá. Isso muito se deve ao status sanitário do rebanho. Desde 2007, o estado é reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. Algo que é extremamente valorizado pelos mercados importadores mais exigentes do mundo e que, segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, deve ter reflexo lá no início da cadeia produtiva, onde estão os criadores de suínos do Estado. Trabalho, como falei, de parceria, produtor, agroindústria e governo do Estado, porque nós fazemos a nossa parte de produtor, as indústrias cada vez mais tem um zelo especial para produzir com unidades industriais de ponta e o governo do estado nos dando a estrutura necessária para que nós possamos manter os status sanitários que nós temos já desde 2007.
A gente sabe que Pomerode, no Vale do Itajaí, é uma cidade conhecida pela tradição do chopp e da cerveja. No entanto, outra bebida tem se destacado internacionalmente nos últimos meses. É o licor, que inclusive já foi até premiado no exterior. Os licores são bebidas que geralmente apenas degustamos em algumas ocasiões especiais. Afinal, os sabores são marcantes e a porcentagem alcoólica é sempre alta. Porém, quem experimenta os licores feitos por esta empresa de Pomerode nem pensa duas vezes em tomá-los. Porque tudo por aqui é produzido artesanalmente. O arancello, por exemplo, é fabricado a partir da casca de laranjas. As frutas são descascadas manualmente e ficam maturando por algum tempo. Depois, os óleos essenciais são extraídos até chegarem na coloração e textura desejada. Um dos diferenciais é que grande parte dos ingredientes é cultivado no pomar da família Odental. Tudo de forma orgânica e tranquila. O rigor na produção e no cultivo dos insumos fez com que o arancello conquistasse o primeiro lugar em um concurso internacional em Frankfurt, na Alemanha. Mais de 400 jurados avaliaram características como textura, aromas e sabores. O processo foi todo às cegas, o que demonstra o potencial da bebida. Depois de conhecer um pouco da produção desses licores, chegou a hora da gente apreciá-los. É claro, não vamos beber aqui em horário de trabalho, mas dá para sentir muito os aromas que estão presentes quando é feito o drink. Andréas, esse é o diferencial. Quando o produto tem a matéria-prima que é bem feita, com qualidade, dá para aproveitar muito bem, né? Sim, importante de tudo é os ingredientes, né? Ingredientes é o jeito de fazer, mas a base de tudo, ingredientes com qualidade no ponto ideal, né? Então, no nossos produtos a gente procura, no arancello, por exemplo, não tem corante, não tem aromas, não tem nada, é 100% natural. Além do arancello, o limoncello, licor feito a partir do limão, também foi destaque com o 4º lugar no concurso. Contudo, esses não são os primeiros prêmios desta licoreria de Pomerode, não. O gin recebeu medalha de prata em um evento na Inglaterra, país que é berço da bebida. A gente volta aqui para a mesa para encerrar a reportagem, mas também para passar uma dica para quem nos assiste. Andréas, explica para mim, o que é melhor? Qual licor, como combina, quem está em casa assistindo, como deve bebê-lo? Qual é o passo a passo que tem que fazer? O arancello ou também o limoncello, ele pode ser tomado puro. O tradicional é puro, gelado. Eu pessoalmente gosto, em Europa eles também apreciam muito, o mistura com água tônica. Então você coloca arancello ou um limoncello com água tônica, decora com galho de manjericão. Fica um drink muito bom para iniciar um happy hour, fica muito perfeito. Eu sugiro que todo mundo experimenta para saber se gosta, mas eu pessoalmente gosto muito. Sim. Com comida, harmoniza? O que tu indicaria com prato, alguma coisa assim? O limoncello dá para fazer bolachas com limoncello, dá para fazer bolos com limoncello. O limoncello é muito usado para sobremesas. O arancello eu usaria mais como aperitivo, como um início de uma tarde, antes da comida, que harmoniza muito bom como drink. E assim a gente encerra o ND Agro de hoje. No nosso portal ND+, você fica por dentro das últimas notícias em destaque no estado e no país. As informações da agricultura e do agronegócio catarinense voltam domingo que vem. Eu espero por você. Um ótimo domingo a todas as mamães, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.